Ou seja, Paulo não fez nada para conseguir mais resultados, o que é uma tentação muito comum. Eu estou bem familiarizado com isso, depois de muitos anos trabalhando na vida pastoral, ensinando em seminários, participando dos concílios da Igreja Presbiteriana. A tentação, especialmente para jovens pastores, é muito grande quando eles vão para uma igreja, eles trabalham lá um tempo e os resultados não aparecem. E a pressão é muito grande porque na mesma rua da igreja dele, lá na esquina, tem uma igreja pentecostal, neopentecostal, lotada de gente, né? E ele está lá na mesma rua, com uma igrejinha onde ele está lá pregando, um punhadinho de pessoas que não aumenta. Então, a tentação é muito grande de fazer alguma coisa, usar algum método, algum sistema para encher a igreja. Paulo está dizendo aqui que ele não sucumbiu a essa tentação, porque com frequência, para que você encha uma igreja, se não for pela pregação verdadeira da palavra, tem que ser por algum artifício. E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação e tudo mais. Paulo diz que ele resistiu a isso. Ele, diante do desânimo, da falta de resultados, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Primeiro, ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Quer dizer, que ele rejeitou procedimentos secretos e vergonhosos com o objetivo de obter sucesso no ministério. Ele rejeitou esses esquemas e motivações erradas para obter lucro e mais gente. Aqui ele diz que essas coisas se ocultam, porque o falso mestre, ele nunca diria isso. O falso profeta, que enche a igreja de qualquer jeito para poder ter dinheiro, ele não vem chegando dizendo que essa é a motivação dele. Ele vai dizer que é um servo de Jesus, ele vai usar a terminologia evangélica, vai usar a Bíblia e ocultar quais são as suas verdadeiras motivações. Paulo está dizendo aqui que ele rejeita essas coisas que, por serem vergonhosas, elas se ocultam. Ou seja, é uma vergonha nós querermos ter sucesso no ministério, para isso, usando de estratagemas e métodos noturnos, obscuros, e que não são os métodos e os objetivos e as motivações corretas. Além disso, Paulo diz ainda no verso 2, ele não andou com astúcia, ou seja, ele não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Má fé é quando o pregador, é quando o pastor, ele engana as pessoas com astúcia, com retórica ou qualquer outra coisa, sendo que a intenção dele, embora ele diga que ele está pregando o evangelho, mas a intenção dele é angariar a simpatia daquelas pessoas para depois passar o chapéu e receber o dinheiro, que sempre foi a maior motivação dentro do campo religioso para os falsos profetas. Paulo diz que ele nunca andou com astúcia, enganando as pessoas. E ainda no verso 2, terceiro, ele diz que ele não adulterava e nem torcia a palavra de Deus, aí no meio do verso 2, não adulterando a palavra de Deus. Adulterar seria falsificar a mensagem. Todo mundo sabe o que é uma gasolina adulterada. Você pega a gasolina e você adiciona alguma coisa. Alguns põem até água, né? É uma gasolina adulterada, ela não é a gasolina original. O freguês está pagando o mesmo preço, está pagando pela gasolina, só que é uma gasolina adulterada. O comerciante desonesto, para ter mais lucro, ele mistura o produto para render mais. Paulo está dizendo que ele nunca fez isso, que a pregação dele do Evangelho era do Evangelho puro, ele nunca adulterou a pregação do Evangelho, misturando o verdadeiro Evangelho com elementos humanos, com o objetivo de atrair pessoas, vender mais e obter lucro com isso. Ele nunca adulterou, ou seja, ele sempre foi fiel na pregação daquilo que Deus tinha dito que ele devia pregar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem que nem sempre era agradável de ouvir. É só você ler a carta aos Romanos, ele começa colocando judeus e gentios debaixo da mesma condenação, dizendo que não há um justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Depois, em Romanos, ele fala sobre a justificação, que pertence a todo aquele que é justificado, ou seja, é salvo. A mensagem de Paulo era uma mensagem
que ia nos fundamentos da existência da pessoa. Era uma mensagem baseada na revelação de Deus que tratava das questões centrais dessa vida. Paulo não estava interessado em entreter ninguém, ter um culto para dar entretenimento às pessoas. Paulo estava interessado em salvá-las da condenação eterna, condenação esta da qual muita gente não estava nem consciente. Então, ele não mudava isso. Essa era a pregação do Evangelho. Ele não misturava com outras coisas, tipo autoajuda, tipo assim, teologia da prosperidade. Ele não misturava com nada disso. Ele pregava o puro Evangelho, porque ele sabia que era exatamente isso que o povo precisava. Ao contrário, ele diz, aí no final do verso 2, antes, ou seja, em vez de andar com astúcia, fazer esquemas vergonhosos e adulterar a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela pregação da verdade, que é a manifestação da verdade, o Evangelho é a manifestação da verdade. Pela pregação do Evangelho, Paulo se recomendava a consciência de todo homem. Era como se ele dissesse, julguem vocês. Vocês ouviram a minha pregação. Vocês ouviram o que eu ensinei para vocês. Comparem com esses mestres aí. Eu apelo para a consciência de vocês, diante de quem eu expus a verdade, para que vocês façam discernimento do que é certo e do que é errado. E ele diz que ele fez isso na presença de Deus. Ele fez isso na presença de Deus. Então, o primeiro ponto do apóstolo Paulo aqui é com relação à integridade manifesta do seu ministério. Ele nunca adulterou a palavra de Deus, ele não tinha motivos escusos, e a consciência dos seus ouvintes era uma testemunha disso, se eles quisessem apelar para a sua consciência. O segundo ponto dele, diz que eram 4, né? Esse é o primeiro. O segundo ponto está aí no verso 3. Embora o evangelho de Paulo foi pregado com toda pureza, ainda assim ele estava encoberto, velado para aqueles que se perdiam, verso 3. Eu vou ler. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Esse mais aí faz o contraste com os 2 versículos anteriores, nos quais Paulo tinha dito, eu preguei o puro evangelho, mas isso não quer dizer que o puro evangelho salva automaticamente quem o ouve. O fato de que uma pessoa ouve o evangelho pregado na sua pureza não garante que aquela pessoa vai crer nesse evangelho e que vai ser salvo. É o que ele fala aqui, que apesar dele ter pregado com fidelidade o evangelho no meio dos judeus, ainda assim eles não se converteram. Por que não se converteram? Porque o evangelho estava encoberto, ele diz aí. Ele é encoberto para os que se perdem. Se por acaso, Paulo diz, se por acaso a minha mensagem ela está encoberta, ou seja, ela é misteriosa, ela parece um segredo, alguma coisa que as pessoas não compreendem, mas isso é somente para aqueles que se perdem. Para estes que estão se perdendo, sim, a mensagem do Evangelho é como uma coisa velada, encoberta, misteriosa e secreta. O que nós percebemos que Paulo está falando aqui é da doutrina ou do ensinamento bíblico da salvação eterna mediante o decreto de Deus, a soberania de Deus e, consequentemente, a pré-ordenação da condenação. O texto não está entrando na doutrina da predestinação, e eu também não vou fazer isso, que uma boa regra, para a gente não errar muito, é a gente ficar no que o texto está dizendo. Mas é evidente que aqui no verso 3, Paulo está dizendo o seguinte, há pessoas que estão se perdendo. Para elas, o evangelho é confuso, elas não percebem o evangelho. Ou seja, um dos sinais de que a pessoa está caminhando para a perdição eterna é que ela não compreende o Evangelho. Compreender aqui não é uma compreensão intelectual, porque todo mundo vai entender essa frase. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entregar essa frase em grego para um ateu que conhece línguas originais e perguntar para ele, você pode interpretar isso aqui? Ele vai dar a interpretação perfeita. Deus, Theos, nome usado pelos cristãos para se referir à sua divindade, amou, verbo agapau no grego, são 3 verbos no grego para significar amor, esse aqui é amor sacrificial, o filho dele, huios, palavra que significa um descendente e tal, unigênito, monogenes, literalmente aquele que foi gerado uma vez. Então, o ateu vai lhe dar uma explicação perfeita de João 3,16, mas ele não vai acreditar numa gota do que está escrito ali.
Então, quando Paulo diz que o evangelho está encoberto, não é que ele é intelectualmente ininteligível para o descrente. O descrente sabe muito bem o que é que nós estamos dizendo, senão nos perseguiriam. Eles sabem muito bem que nós estamos dizendo que eles estão perdidos, que todos estamos perdidos. Eles entendem muito bem que nós estamos dizendo que somente em Cristo Jesus existe salvação. Eles entendem muito bem quando nós dizemos que as outras religiões elas são falsas. Eles entendem, por isso que eles perseguem. Se eles não entendessem, eles não perseguiriam. Mas essa compreensão aqui é a compreensão do coração. É você colocar a mão em cima de João 3,16 e dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus me amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, de maneira que eu tenha a vida eterna. Quem não entende assim, quem não apreende a mensagem do Evangelho salvadoramente no seu coração, essa pessoa está caminhando para a condenação. Então, se o Evangelho está encoberto, ele está encoberto somente para os que estão se perdendo, aqueles que estão a caminho da destruição eterna pela sua própria incredulidade. A referência primária de Paulo aqui é os judeus do capítulo anterior, que têm o véu na cara, e que, portanto, eles leem as Escrituras e eles não se apercebem, não compreendem, não creem, não recebem Jesus Cristo. Então, eles estão caminhando para a condenação. E com os judeus, gentios, que somos nós, que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não se apegam, não acolhem essa mensagem com fé no seu coração. Então, essas pessoas, por isso, deixam revelar que, na verdade, elas estão caminhando para a condenação. É claro que isso não nos autoriza a passarmos um julgamento final, porque pessoas, durante algum tempo, elas podem rejeitar o Evangelho. E, de repente, pela graça de Deus, como Paulo vai mostrar mais adiante, um dia elas... Agora eu entendo. Agora eu estou vendo como é que eu nunca vi isso antes, né? Então, de repente, Deus pode fazer isso. Então, eu estou fazendo essa ressalva para você não se precipitar em dizer assim: fulano de tal, ele não crê no Evangelho, ele não acolhe o Evangelho, não recebe o Evangelho, então ele está indo para a condenação. Você deve dizer o seguinte: se ele continuar nessa atitude até a morte, sim, ele é um desses que estão se perdendo ou que se perderam e foram para a condenação eterna porque rejeitaram a única forma que existe de perdão de pecados e de salvação. Então, essa é a resposta de Paulo, não é? Se o meu Evangelho não está encoberto para os judeus, é porque eles estão no caminho da perdição pela sua própria incredulidade. Senão eles teriam recebido Cristo como sendo o Messias prometido pelos profetas de Israel.